Olá, a nossa apresentação é sobre os músculos inferiores, da apresentação de biofísica. O nosso grupo é composto por mim, Simon, Murilo, Yohanan, Andressa e Ana Carolina. Eu vou começar apresentando sobre o glúteo. O glúteo, nessa vista lateral, a gente pode observar dois músculos. O glúteo máximo, que ele está na camada mais superficial da musculatura glúteo dorsal, e a função dele, a ação, é a extensão do quadril, especialmente para a parte do quadril frético. E nessa vista lateral também a gente pode ver o músculo tensor da fáscia lata, que ele se localiza na parte anterolateral da coxa femoral. A função dele é a abdução e a rotação interna do quadril. Passando nessa outra imagem, numa vista posterior, a gente vê vários músculos. A gente vai ver aqui o mínimo, o glúteo mínimo, certo? Que ele fica na região glútea e a função dele é abdução e rotação interna do quadril. Também a gente vê o glúteo médio, que o glúteo médio ele vai ficar nas linhas antero-posterior das linhas glúteas, e a função dele é a adução do quadril. Também a gente vai ver o piriforme, o músculo piriforme, que também fica na região glúteo, ele fica abaixo do glúteo máximo. E a função dele, a ação, é a rotação externa do quadril e a abdução do quadril frético. Também a gente vai poder ver aqui o músculo gêmeo inferior. O gêmeo inferior ele é um músculo pequeno e ele está localizado na região glútea profunda da extremidade inferior. A função dele é a rotação externa do quadril flético e a abdução do quadril frético. Também a gente vai ver o músculo quadrado da coxa. O músculo quadrado da coxa. O músculo quadrado da coxa ele fica na região glútea e a função dele, a ação, é a rotação externa do quadril. E por último a gente também vai ter o gêmeo superior, que ele fica na região pelvis. E a ação dele é a rotação externa do quadril e a abdução do quadril. Voy a hablar sobre los músculos anteriores de la coxa ou de lo músculo e vou empezar hablando sobre el pessoas menor y el pessoas maior. Ambos tienen su inervación de las ramas anteriores de los nervios lumbares e juntamente com o músculo ilíaco, que é esse aqui, vai ajudar na flexão do muslo e das articulações da cadeira. Vou falar sobre o músculo pectíneo, sartório e recto femoral. O músculo pectíneo, sua inserção proximal viene de la rama superior de la pubis, sua inervação do nervio femoral e tem como ação o movimento de adução e flexão do muslo. O sartório, sua inserção proximal viene de la espina ilíaca e também sua inervação provém do nervio femoral e sua ação é de adução, flexão e rotação um pouco lateral do muslo. O músculo reto anterior, ele tem como ação estender a perna e sua inervação também provém do nervio femoral e sua inserção do tendão do quadríceps, que é um tendão muito comum. Para encerrar na parte da musculatura anterior do muslo, vou falar sobre
o vasto medial e lateral. O vasto lateral se encontra cá e o vasto medial se encontra cá. Ambos estão inervados por o nervo femoral e o vasto lateral se inserta desde o trocante e o vasto medial se inserta desde a linha intertrocanteira. Ambos, junto com o retrofemoral, ele vai ter a função de estender a perna e hacer com que estenda também a articulação. Hola, me llamo Johanan y yo voy a explicar un poco sobre los músculos del muslo. Bueno, el muslo está compuesto por 3 músculos principales en su parte posterior, que son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Los 3 juntos son llamados de isquiotibiales. ¿Por qué recibe este nombre? Porque empieza en el isquio de la pubis y se inserta en la tibia. El bíceps recibe este nombre porque tiene 2 cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. El semitendinoso porque está revestido por un tendón y el semimembranoso porque está revestido por una delgada membrana. Los 3 están inervados por el nervio esquiático y ayudan en la articulación de la rodilla y en la articulación de las caderas. En la rodilla, en la flexión y en la cadera, en la extensión. Bueno, la parte anterior de la pierna está compuesta por 3 músculos: el tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor largo del hallux. El tibial anterior tiene la función de flexión del pie y de inversión. El extensor largo de los dedos tiene la función de extensión de los dedos. Y el extensor del hallux, que es este menorcito, tiene la función de extender el dedo gordo, como es llamado popularmente el hallux. Bueno, yo me quedé con la parte de los músculos laterales y posteriores de la pierna. E vou estar dando início com os 3 músculos, que seria o perineu lateral largo e o perineu lateral corto, e o gastronêmico, também chamado de gemelos. O tibial largo, ele se vai insertar na cabeça externa do peroné em la tuberosidade externa de la tibia. Sua inervação se vai dar por el nervio perineo superficial e sua ação é a eversão del pé e la flexião plantar inferior. Depois podemos falar sobre el perineu corto, que se vai encontrar por dentro del perineu largo, e sua inserção se dá em terço médio da cara externa del peroné e inferiormente sua inserção se dá na apófise estiloides del quinto metatarsiano. Sua inervação se dá por el nervio perineu superior e sua ação é la de abdutor del pé hacia afuera. Podemos falar também sobre o gastronêmico, ou também chamado de gemelos.
Su inserción se da en la cara poplitea del fémur y su inervación se da por el nervio tibial y tiene como acción la extensión de la rodilla, elevación, flexión también del pie, así cuando la rodilla está extendida, y también la elevación del talón. Bueno, dando continuidad a los músculos inferiores de la pierna, podemos citar más tres, que es el sóleo, el popliteo y el plantar delgado. El sóleo se va a encontrar adelante de los gemelos o gastrocnêmico y se va a ser inervado por el nervio tibial. Tiene como acción la flexión de la planta del pie, y independiente de la posición que se encuentra la rodilla. O sea, los gemelos solo va a flexionar el pie cuando las rodillas están extendidas. Ya los soles, ele não necessita de que a rodilha esteja estendida ou não. Ele faz a flexão normalmente. Depois podemos falar sobre el plantar delgado. El plantar delgado, como su nombre dice, ele é muito delgado, é pequeno e se vai encontrar em lo gemelo externo. Sua inervação também se vai dar por el nervio tibial e ele tem como ação ou função auxiliar os gemelos e os soles na extensão do pé. Também podemos falar sobre o popliteo, que é a cara que queda por detrás do plantar. Ele vai estar posterior a las articulações da rodilha e sua inervação se vai dar por el nervio popliteo del ramo ciático popliteo interno. Tendo como ação, a função dele seria de doblar a perna assim acima do músculo, arriba do músculo. Dando continuidade à explicação sobre os músculos inferiores da perna, podemos citar mais três, que seria o flexor largo comum dos dedos, o flexor largo del dedo gordo e o tibial posterior. El flexor comum, largo comum dos dedos, ele se vai insertar inferiormente, onde se vai dividir em 4 tendones. Esses tendones se vão a la extremidade ungueal da terceira falange de los 4 dedos, últimos 4 dedos. Su inervação se dá por ramitos do nervio tibial posterior e sua função é a flexião e extensão de los 4 últimos dedos. Também podemos citar el flexor largo del dedo gordo, que ele vai estar na capa muscular profunda e sua inserção se dá na última falange do dedo gordo. Sua inervação se dá também por el nervio tibial posterior e sua ação é a flexião e inervação do primeiro dedo do pé. Podemos citar também o tibial posterior, que não se encontra acá, pois ele vai estar ubicado entre os flexores de los dedos comunes e del dedo gordo. Sua inervação também se vai dar por el tibial posterior e tem como ação a estabilidade
de la punta del pie. Meu nome é Murilo Lemos, eu vou falar sobre a musculatura do pé. A musculatura do pé pode ser dividida em intrínsecos e extrínsecos. Vou começar agora com a musculatura plantar do pé. A primeira camada plantar do pé é composta pelo músculo abdutor do hálux. Aqui, ó, abdutor do hálux. Ele está localizado na planta do pé e a sua função é a abdução e flexão do hálux. O segundo músculo, flexor curto dos dedos. Flexor curto dos dedos está no solado do pé e a sua função é a flexão dos últimos 4 dedos. Flexão dos últimos 4 dedos. E o último músculo da primeira camada é o abdutor do dedo mínimo. Abdutor do dedo mínimo, esse músculo que está em azul aqui, está na face lateral e superficialmente ao flexor curto dos dedos, e a sua função é a abdução e flexão do quinto dedo. Função é a abdução e flexão do quinto dedo. Agora vamos para a segunda camada da musculatura plantar do pé. O primeiro músculo da segunda camada é o quadrado plantar. Esse em azul aqui, quadrado plantar. Está localizado profundamente ao flexor curto dos dedos e superficialmente ao adutor do hálux. Qual é a função dele? A função dele é do pé. E o outro músculo é o lumbricais. O lumbricais está localizado no interior da extremidade traseira da primeira falange e entre os últimos dedos. A função do lumbricais é a flexão das falanges distais dos dedos. Vamos agora para a terceira camada. A terceira camada da musculatura plantar do pé é composta pelo flexor curto do hálux. Flexor curto do hálux, esse músculo aqui. Ele está localizado entre o abdutor do hálux e o flexor curto dos dedos. E a função dele? A função dele é a flexão da falange proximal do primeiro dedo. Flexão da falange proximal do primeiro dedo. O segundo músculo da terceira camada é o adutor do hálux. Adutor do hálux. Esse aqui, que está no centro do pé, localizado no centro do pé, e a sua função é a adução do primeiro dedo. A gente pode ver que ele se conecta com o primeiro dedo aqui, e a função dele é a adução do primeiro dedo. E o último músculo é o flexor do dedo mínimo. Flexor do dedo mínimo, da terceira camada. Está localizado na face ulnar da palma do pé. E a sua função é a flexão da falange proximal do quinto dedo. Musculatura plantar do pé, que é dos interósseos plantares. Esses aqui. Estão localizados superficialmente aos interósseos dorsais e profundamente à musculatura da terceira camada. Sua função é a adução dos dedos, dos dedos na musculatura plantar. Agora vamos para a musculatura dorsal do pé. A primeira camada da musculatura dorsal do pé é os interósseos dorsais, que estão localizados dorsalmente no pé, e a sua função é a abdução dos dedos. E por último, a segunda camada dorsal do pé, da musculatura dorsal do pé, que é composta por 2 músculos. O extensor curto dos dedos está localizado no dorso do pé. Esse em vermelho, extensor curto dos dedos. E a função do extensor curto dos dedos, qual é? Auxiliar o extensor longo dos dedos. A função do extensor curto dos dedos é auxiliar o extensor longo dos dedos. E o segundo músculo, esse em amarelo, é o extensor curto do hálux, que está localizado entre o calcâneo e a falange proximal. E a sua função é a auxiliação da musculatura do extensor longo do hálux. Esses 2 músculos são auxiliadores